Nova Manhã. Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Carla Tiepo, nossa parceira aqui, colunista, neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, também empreendedora em neurociência aplicada. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, Bom tudo dia. ótimo, sexta-feira, né? Ô Carla, ser multitarefa no trabalho ou nas questões pessoais, mesmo sendo interpretada como uma habilidade positiva, é uma utopia, é? Então, Michele, isso é um tema que vira e mexe e recorre porque as pessoas querem atualizar o conhecimento sobre isso, porque no fundo vivemos tempos em que ser multitarefa parece ser o único recurso que nos resta diante de tantos elementos, de tantas coisas que precisam ser executadas simultaneamente, e também para atender aquela nossa necessidade de estar o tempo inteiro checando as redes sociais ou checando os aplicativos de mensagem instantâneos, né? Que parecem que, se nós não estivermos atualizados o tempo todo sobre tudo que estamos recebendo, parece que a gente pode estar perdendo alguma coisa muito importante. Isso é um pouco do efeito colateral do tempo em que a gente vive, que nos possibilitou acesso a muitas coisas. Por outro lado, também está na multitarefa a esperança de dar conta da alta produtividade. Mas, ao mesmo tempo que a alta produtividade parece ser um desejo, ela também está diretamente correlacionada com esses números que é ruptura de saúde mental, então ansiedade, depressão e burnout. Então, os pesquisadores não se cansam de lançar novos estudos a respeito do conceito de multitarefa e também a respeito da nossa atenção. E aí vale a pena a gente entender onde é que essas coisas estão correlacionadas. Quando a gente busca realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, nós somos obrigados a usar o sistema automático para algumas funções e o sistema concentrado, consciente ou atencional sobre outra função. O sistema atencional ele tem muita dificuldade de atender a duas tarefas ao mesmo tempo. A gente até pode fazer isso. O que a gente chama de atenção dividida. Quer dizer, eu estou ao mesmo tempo dividindo minha atenção entre dois elementos. Eu pulo de um para o outro e do outro para o na medida em que cada uma dessas tarefas vai me pedindo ou exigindo a atenção voltada para ela. Vou dar um exemplo. Imagina que você esteja dirigindo o carro e, ao mesmo tempo, esteja tentando, né, você sabe que isso é proibido, checar suas mensagens ou se conectar com alguém através do celular. O que a gente vai fazer para poder tentar realizar essa tarefa? Vamos usar o sistema automático para alguma dessas duas tarefas e o sistema atencional na outra. Então, nós estamos prestando atenção, por exemplo, em responder a mensagem e estamos dirigindo o carro de modo automático. Qual é o problema disso? O problema é que o modo automático ele só atende quando a tarefa que está sendo realizada não tem nenhuma intempérie, não acontece nada de diferente. Por exemplo, se atravessar um cachorro à sua frente, você tiver que tomar uma atitude drástica através de um movimento rápido e, obviamente, muito bem organizado para atender aquela demanda, se você estiver com a atenção numa outra tarefa, vai ser muito difícil você conseguir realizar isso a contento. Então, por que a gente, mesmo quando opera num sistema automático, precisa deixar a nossa atenção voltada para esta tarefa que está sendo realizada? Justamente porque muitas tarefas requerem atenção, porque elas podem gerar perigo. Então, eu dirijo automaticamente, mas se acontece alguma coisa inesperada, eu preciso ativar circuitos, ativar mecanismos cerebrais para poder responder a esse evento inesperado. Se nesse momento eu estiver sequestrada, minha atenção estiver voltada para alguma outra tarefa, pode ser que eu não consiga fazer a oscilação da tarefa entre essas duas coisas. Portanto, está aí a ilusão da multitarefa, porque nós pensamos estar fazendo duas coisas, ou três, ou quatro ao mesmo tempo, mas no fundo a nossa atenção está em apenas uma, mesmo que ela oscile entre as diferentes tarefas. E aí, o problema é que, se alguma dessas tarefas requerer uma atitude emergencial ou importante, que precise de um reflexo instantâneo ali, provavelmente a gente vai falhar. Então, a ilusão da multitarefa está na qualidade. O problema é que a gente até
pode realizar muitas coisas, mas a qualidade dessa atividade cai lá embaixo, Michele. Você é do tipo multitarefa? Não, Ai, um terror. Terror da multitarefa. Eu tenho, assim, acho que até por a coisa, você estava falando do exemplo de dirigir. Imagina aqui no estúdio. A gente tá olhando o próximo assunto que vai ter, conversando com você, falando sobre o boletim, olhando, pensando na música, olhando o tempo, olhando. Então, assim, é um multitarefa. E até contar uma historinha rápida, eu já fui produtora do Nonato numa outra emissora. E sempre me chamou a atenção como, às vezes, eu achava que ele tava em Nárnia e ele tava prestando atenção no que o entrevistado tava falando. E eu falava assim, gente, como ele consegue? Ele tá conversando comigo, conversando com o operador e ainda... E aí entra uma questão que não quer calar, Carla. Mas as mulheres, de uma forma geral, são melhores do que os homens nisso. Ou não? Isso é uma fake news. Obviamente que você acaba de colocar uma exceção aqui, o Nonato parece ser... Que bom. Não expõe. Veja que é uma questão cultural, Michele, porque sempre nos é exigido, infelizmente, né, que nós tenhamos um maior controle sobre várias tarefas. Então, pelo fato das mulheres estarem mais ligadas aos cuidados com a família, aos cuidados com a casa, as crianças, que geralmente pedem essas questões emergenciais, e os homens poderem estar em atividades, ou pelo menos até, né, esses nossos tempos mais tecnológicos e modernos, em tarefas mais segmentadas, dizia-se, né, que as mulheres tinham maior propensão à multitarefa. Mas não há nenhuma característica cerebral, é sempre uma característica cultural desse treino, dessa, na verdade, do ganho de confiança, porque quem se diz multitarefa não está realizando várias tarefas ao mesmo tempo, mas ganhou uma confiança em algumas dessas tarefas, está conseguindo realizar elas do modo automático. E veja, Nonato, você vai me desculpar, mas se, por exemplo, eu estivesse prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e uma delas gerasse algum evento muito estapafúrdio, eu falasse uma coisa muito absurda, você poderia passar batido, porque você estaria ouvindo aquilo que você acredita que eu estaria falando. E não efetivamente prestando atenção. E outro ponto, só para ilustrar o que você está dizendo, quando me perguntam disso, eu sempre digo, é treino. E é o que você acabou de citar aqui pra gente. E é fazer multitarefa torcendo para não dar ruim. Porque é isso, se uma coisa saiu do controle um pouquinho, vai dar ruim. E não tem jeito. Quando essas coisas que podem dar ruim não vão trazer prejuízos diretos, ok, você pode, né, namorar com a multitarefa, mas coisas como dirigir, operar máquinas, ou mesmo responder alguma coisa importante, e nas suas relações, né, pessoais, no relacionamento familiar, com o cônjuge, vale a pena prestar um pouquinho mais de atenção para não fazer muita bobagem por aí. É isso. Obrigado, viu, Carla? Até a próxima. Bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Valeu. 6h57 agora.